Olá, caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula do tema Diferença de Patrimônio e Patrimônio Líquido. Ao final de seus estudos, esperamos que você compreenda a diferença entre patrimônio e patrimônio líquido e entenda como ocorre a formação do patrimônio nas organizações. Vamos lá? O patrimônio de uma organização é definido como o conjunto de bens, direitos e obrigações. Os bens e direitos são os ativos. Os ativos são considerados positivos, já que são elementos patrimoniais desejáveis. As obrigações são os compromissos com terceiros e representam elementos patrimoniais negativos, já que têm caráter restritivo. Mas do que se trata o patrimônio líquido, então? O patrimônio líquido diz respeito à riqueza líquida, sem as obrigações. É, portanto, a soma dos bens e direitos menos as obrigações. Temos, então, o patrimônio dos sócios, ou seja, os valores não exigíveis ou o capital próprio da empresa. O patrimônio líquido também pode ser mencionado como a situação líquida patrimonial de uma empresa. Na demonstração contábil do balanço patrimonial, os ativos aparecem do lado esquerdo. O patrimônio líquido consta no lado do passivo, que é o lado direito. O termo balanço indica o equilíbrio entre os componentes. Assim, o ativo precisa ser igual à soma do passivo com o patrimônio líquido. Podem ocorrer situações em que o patrimônio líquido apresente um valor negativo. Nesses casos, as obrigações acabam sendo superiores aos bens e direitos. Isso geralmente acontece quando as empresas estão com problemas financeiros ou em condições de falência. Quando as empresas iniciam suas atividades ou resolvem expandi-las, os sócios ou acionistas precisam injetar recursos nelas. Esses recursos são o capital social e fazem parte do grupo de contas do patrimônio líquido. Depois que o negócio começa a dar resultados, os lucros também começam a fazer parte do patrimônio líquido, mas são contabilizados separadamente, com o nome de lucros acumulados. Dependendo da situação do caixa da empresa, parte do lucro pode ser distribuído aos sócios ou acionistas e a outra parte pode compor a reserva de lucros para a utilização futura. O patrimônio líquido é composto principalmente pelo capital social, pelas reservas de capital e pelas reservas de lucros. Veja só. O capital social é todo o dinheiro que os sócios ou acionistas investem para o início ou aumento das operações de uma empresa. Já as reservas de capital se referem somente às sociedades anônimas. Dependendo da decisão tomada, as reservas de capital podem ser incorporadas ao capital social para diminuir os prejuízos acumulados ou para pagar dívidas. Por fim, as reservas de lucros podem servir de apoio para a resolução de problemas no futuro. Se você pensa em abrir uma empresa, é necessário que se tenha algum capital, algum recurso para começar um negócio. Esse capital inicial pode ser composto somente por dinheiro, mas pode ser composto também por parte em dinheiro e parte em outros bens, como um imóvel, por exemplo. Ou ainda por parte em dinheiro, parte em outros bens e parte em direitos. Com o tempo, novas transações certamente serão realizadas pela empresa, o que vai modificar suas contas do ativo e do passivo. Se a empresa gerar resultados positivos, o patrimônio líquido irá aumentar. Caso contrário, ele pode até diminuir. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e compreendido os aspectos que envolvem a formação do patrimônio de uma empresa. Obrigado pela companhia e até breve.